O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Fala, galera dos 3 Pontos. Hoje uma delícia, a gente agora entra numa nova lugar aí dos 3 Pontos, onde a gente vai falar sobre alguns temas e ouvir diversas visões sobre o tema. E hoje a gente começa 3 pontos sobre a felicidade, e a gente vai conversar com uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, que é o Gustavo Arnes. Ele é a grande referência, pelo menos para mim, em felicidade. Ele é o idealizador do Congresso da Felicidade, que eu já fui, e é incrível, onde tem palestras incríveis, Karnal, Cohen, quando eu fui. A do Gustavo, Aline Castro, foi muito legal. Foi realmente um divisor de águas sobre a minha realmente visão sobre a felicidade. Ele é cofundador do Centro de Estudos da Felicidade, com sedes no Brasil, Canadá e Argentina. É presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas e professor de pós-graduação na Psicologia Positiva pela PUC Rio Grande do Sul, Paraná, e professor da Unicamp. Sensacional, Gu, eu estou extremamente feliz, ou alegre, né, vamos dizer, de estar com você, é uma grande honra. E sabe, quando na hora, né, eu quis abordar esse tema sobre felicidade, óbvio que me vem você, né, grande referência aí para falar de felicidade com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Gu. Obrigada por ter aceito aí esse convite. E aí, assim, já vamos nós. Sobre esses 3 pontos sobre a felicidade, do seu olhar, o olhar mais da ciência, que eu gostei muito, né, quando traz essa questão da ciência, porque dá uma coisa mais para o concreto, a gente não fica muito em ideias, né, a gente consegue tangibilizar mais isso. Então, eu queria ouvir de você, o primeiro ponto, Gu, no seu olhar sobre felicidade. Salve, Lísia. Desculpe, obrigado pelo convite. Que honra estar aqui batendo esse papo com você sobre esse tema, que é um tema que realmente eu sou apaixonado, e toda a galera aí dos 3 pontos que está nos acompanhando. Bom, a gente pode olhar a felicidade realmente por diversos aspectos, né? Um deles é o científico. Então, acho que esse é o primeiro ponto já bastante importante. Hoje existe uma ciência que se dedica a estudar a felicidade, que é a chamada ciência da felicidade, que tem 3 pilares principais. Então, essa é uma ciência que iniciou no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, com um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman. Ele assume a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e faz um grande chamado aos psicólogos, porque ele percebeu que até então, ali nos seus 150 anos de história, a psicologia tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças, a depressão, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, o estresse, a ansiedade, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia desse campo de estudo dentro da psicologia, chamado psicologia positiva, que estuda então a felicidade, mas não apenas, que estuda a generosidade, o perdão, a gratidão, o amor, a resiliência, a criatividade, a liderança, o trabalho em equipe, enfim, todos esses atributos psicológicos importantes para uma vida boa, uma vida significativa, para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E é interessante que esse, então, se torna objeto de estudo mesmo dentro da psicologia, que ganha o reforço do campo da neurociência. Neurociência que estuda o nosso cérebro, e hoje, graças à tecnologia, nós também temos uma dimensão muito maior de tudo que está acontecendo em reações químicas, a produção de hormônios, de neurotransmissores, que são como descargas elétricas, enfim, que informam o nosso corpo, que nos trazem sensações.
tristeza, medo, raiva, dor, alegria, e nós decodificamos como emoções, como sentimentos. Então, esse campo da ciência das emoções também compõe esse estudo ampliado do que compõe a ciência da felicidade. Então, psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções são esses três principais pilares. Né? Neurociência, que tem o conceito de neuroplasticidade, super bem aceito, de 1998, né? Super recente também, e a ciência das emoções, que voltou para a academia com os estudos do professor Daniel Goleman, o livro Inteligência Emocional, se não me engano, é lá de 94 ou 95. Então a gente está falando assim realmente de uma ciência bastante recente, de uma ciência nova, de uma ciência inovadora, disruptiva, que vem construindo muitos conhecimentos importantes. Hoje nós temos fundamentada a ideia de que a felicidade é uma habilidade e que, portanto, pode ser aprendida, pode ser construída, desenvolvida, aperfeiçoada. Esses são estudos de um neurocientista, né, e toda a sua equipe, chamado Richard Davidson, ele que vem estudando o cérebro humano já faz algumas décadas, trabalhou com o time dos monges do Dalai Lama, enfim, fez pesquisas mesmo assim profundas sobre o nosso cérebro, trouxe essa afirmação. Então a gente entende hoje que práticas que elevem o nosso bem-estar, como ir para a academia, né? O cérebro é um músculo, ele precisa ser desenvolvido. Então, assim como a gente vai lá malhar bíceps, tríceps, a gente também precisa fazer os exercícios para o nosso cérebro, para manter também nossa mente ativa, importante para a longevidade, isso tudo que a ciência já vem compreendendo muito bem faz algum tempo. Agora, se a gente vai entender a felicidade como uma habilidade, realmente, é preciso que a gente lembre o que é desenvolver uma habilidade, né? Como, por exemplo, aprender uma nova língua, um novo esporte, uma nova ferramenta, um novo ofício, enfim, tudo isso leva tempo, precisa de esforço, precisa de paciência, precisa que a gente coloque realmente a nossa energia para que a gente possa, com o tempo, colher também todos os benefícios que essa ciência vem estudando, que vai nos trazer, tanto individual quanto coletivamente, porque esse campo de estudo se divide entre essas duas áreas. A felicidade no aspecto individual, isso é, como eu percebo o meu bem-estar e o que é que eu posso fazer para elevá-lo, mas também um campo coletivo. Então, a nossa felicidade individual tem um teto muito baixo, realmente, né? Como é que nós podemos construir uma sociedade coletivamente mais feliz? Isso é, mais justa, pacífica, equilibrada, economicamente responsável, ambientalmente possível, né? Porque o estilo de vida que nós criamos é impossível para o nosso planeta, ele não sustenta isso que a gente criou. E isso não é nenhuma utopia, né? Isso é algo que realmente já está acontecendo no mundo. A ONU tem lá o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? O ODS número 3 fala especificamente em saúde e bem-estar. A ONU lançou também o Relatório Global de Felicidade, uma pesquisa, né, feita nos países, o ranking dos países mais felizes do mundo, que vem dando insumos também para que os governos olhem para essa questão. Então, com a escalada, né, durante a pandemia, isso acelera, mas isso já vem de antes da pandemia, altos índices de depressão, ansiedade, levando à crise do pânico, estresse, agora levando a burnout, enfim. Como é que nós podemos evitar essas doenças? Então, o Reino Unido, por exemplo, criou um Ministério da Solidão, um ministro lá responsável pelo bem-estar da sua população, pensando em especial, né, na população da terceira idade, que vinha lá com índices crescentes de depressão e até suicídio. Deu tão certo que o Japão copiou essa iniciativa, a Austrália com a educação positiva, a Nova Zelândia aplicando a economia do bem-estar, junto com Islândia, Escócia, Holanda também com algumas inserções, enfim, bastante coisa mesmo acontecendo aí ao redor do planeta em torno desse tema. Hugo, sensacional. E quando você traz assim, porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, a gente entender que sim, né, e já foi comprovado, como você disse, felicidade é uma habilidade, né, e me corrija se estiver errado, mas assim, essa habilidade a gente comprova através da neuroplasticidade, Perfeito. Que nada mais é que realmente, né, a gente tem um caminho a percorrer e cada vez que a gente percorre esse caminho, ele vai ficando mais aberto, é como se fosse uma estradinha, que no começo está cheio, por exemplo, de floresce e aos pouquinhos, conforme a gente vai passando, vai ficando mais fácil esse caminho e se fortalecendo. Que é isso, é a gente desenvolver essa habilidade, né? E isso se comprova pela neuroplasticidade. Então, isso é lindo, lindo.
E alguma coisa que eu já tinha lido um pouquinho e eu vejo na sua fala, a gente conecta muito a felicidade ao bem-estar. Como que é essa relação? Como é que você vê isso? Na verdade, é simplesmente o uso de termos, né? Então, Ah, após uma primeira onda da psicologia positiva, como ela ficou conhecida, a primeira parte dos estudos e o uso da palavra happiness especificamente, depois foi gradativamente sendo substituída pela palavra well-being, porque, né, bem-estar, porque suscitava assim um pouco menos de preconcepções a respeito do tema no público, né? Quando a gente fala a palavra felicidade, muita coisa vem à mente das pessoas. Então, quando a gente fala bem-estar, ela fica um pouco mais assentada, assim, né, digamos, mentalmente. Agora, na prática, nós estamos falando a mesma coisa, né? tá, Inclusive, tem se usado hoje em dia, costumeiramente, os dois termos, happiness and well-being, felicidade e bem-estar. bacana. Eu acho que fica até mais próximo, né? Porque felicidade é o que você falou, né? Fica tão abstrato que talvez a gente não consiga ancorar e trazer para o dia a dia, né? Para desenvolver essa habilidade. Bem-estar já fica mais fácil da gente conseguir trazer no dia a dia, né? Porque o que me gera bem-estar? Aí é mais fácil a gente gerar também uma ação e percorrer essa estradinha. Perfeito, Gu. Segundo ponto. Muito bem, acho que o segundo ponto vai falar exatamente sobre isso, né? Como é que nós podemos ser mais felizes? Então, já que tem uma ciência estudando a felicidade, o que é que a gente pode fazer na Sim. prática, né? E aí eu gosto de trazer o conceito do professor Tal Ben-Shahar. Ele ficou famoso por ser o professor da aula mais concorrida de Harvard. Ele tem um papel importante na própria história da psicologia positiva, porque foi ele que abriu esse tema de estudo para as pessoas, né, para os alunos de fora da psicologia também, porque qualquer teoria dentro de uma área de conhecimento específica como essa fica restrito àquela área. Então, por exemplo, uma nova teoria médica, o estudo fica restrito aos médicos, né? A gente acaba conhecendo, a população em geral conhece através de um novo tratamento que surja. Uma nova teoria dentro do direito fica dentro dos juristas, o seu estudo, a gente acaba conhecendo isso depois na prática através dos processos, sei lá. Na psicologia, idem, né? As teorias estão lá dentro para estudo dos psicólogos. O professor Tal Ben-Shahar entendeu a importância desses estudos para a população em geral e abriu um curso em Harvard, então, uma disciplina para todo o campus, e em algum momento 30% de todos os alunos de Harvard estavam lá fazendo a sua aula, onde ele lecionava a ciência da felicidade, e teve conosco aqui também no Congresso de Felicidade em 2018. É isso que eu ia E falar, Gu, o ano que eu fui. que bacana, o Foi ano que você incrível. esteve aqui. Ele é um cara maravilhoso, né? E ele tem realmente assim, um conceito, que é um conceito que eu gosto bastante, porque ele justamente tira a ideia de felicidade dessa abstração e traz para algo bem concreto, né? Para ele, a felicidade é a combinação de 5 elementos, de 5 aspectos justamente do nosso bem-estar: o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar intelectual, o relacional e o espiritual. Então, quando eu cuido de maneira equilibrada de cada um desses aspectos na minha vida, eu vou naturalmente encontrar mais felicidade. Ele faz uma comparação com o sol, né? Se eu olhar para o sol diretamente, eu já não consigo olhar há muito tempo. Se a gente chegasse perto do sol, ele queimaria tudo. Mas a verdade é que o sol, de maneira indireta, provê toda a vida aqui para esse planeta onde nós estamos. Então, nós colhemos a felicidade indiretamente através da construção desses aspectos do nosso bem-estar. Então, na prática, né, cuidar do nosso bem-estar físico, alimentação, sono e exercícios como base para que a gente possa ter energia suficiente, disposição, vitalidade para lidar com os aspectos do bem-estar emocional, entendendo que uma vida feliz não é uma vida livre de tristezas, né? Isso seria humanamente impossível, provavelmente não seria nem saudável. Cada uma das emoções tem um papel importante na nossa vida. A tristeza nos leva a reflexões que a felicidade não leva, reflexões profundas sobre nós mesmos. Muitas vezes, decisões importantes que nós precisamos tomar na nossa vida passam por esses momentos de tristeza. Aprendemos com os nossos erros para não repeti-los. Então, a felicidade não está
em não sentirmos tristeza, medo, raiva, mas sim em lidar de maneira mais saudável com cada uma dessas emoções, criar realmente estratégias, perceber os gatilhos, é uma autoobservação mesmo, né, nesse sentido emocional. Estou cuidando do meu corpo físico, estou cuidando das emoções. É claro que a minha mente vai ter muito mais saúde, bem-estar intelectual. Ele nos lembra que nós somos animais racionais e que nós temos essa necessidade de construções racionais. Então, aquilo que nos informa positivamente no nosso mental, porque nós estamos o tempo todo, pelas conversas, pelas redes sociais, pelas mídias, telejornais, sendo informados mentalmente, ou positiva ou negativamente. E nós estamos muito expostos à negatividade todos os dias. Então, como é que nós balanceamos isso com algo mais positivo? Então, as suas atividades favoritas, basicamente, né? Os seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer, pode ser cuidar das suas plantas, do cachorro, pode ser cozinhar, tocar um instrumento musical, pode ser o seu trabalho, enfim, o que quer que seja, né? Que você engaje a sua atenção e que então vai te naturalmente relaxar mentalmente. Corpo, emoções, mente. É claro que cuidando desses aspectos do eu tenho muito melhores chances de um bom relacionamento. Relacionamentos saudáveis são um dos principais indicadores, não apenas de felicidade ao longo da vida, mas também de saúde, de longevidade. As pessoas que nutrem bons relacionamentos, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa precisa ter um relacionamento íntimo, mas se tiver, que ele seja um relacionamento nutritivo, que ele seja saudável. A pessoa não precisa ser extrovertida e ter muitos amigos. O que importa é realmente a certeza de que você tem pessoas com quem você possa contar, com quem você possa confiar, com quem você possa simplesmente ser você mesmo, né? Você não precisa fingir ser outra pessoa, enfim. Pessoas que te amem por quem você é e que você também ame em retorno. E o bem-estar espiritual que refere-se ao sentido, ao significado que nós damos à nossa vida. Para alguns pode ser religioso, a crença em Deus, no divino, mas para quem não é religioso ou não tem uma crença em Deus, o significado da vida pode ser auferido, pode ser encontrado em outras situações, em outros lugares, em outras atividades. O importante é que você tenha um sentido para ela, que você tenha um significado nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Então, acho que, assim, de maneira rápida, né, cada um desses elementos é um curso inteiro que a gente poderia dar, mas quando a gente responde essa pergunta, né, o que é que nós podemos fazer realmente para sermos mais felizes, é olhar para cada um desses elementos do bem-estar e cuidar deles. Ô, Gu, e é incrível porque, assim, eu nunca tinha feito, enquanto você estava falando, eu fiz uma analogia que eu não tinha feito, que é muito a gente trazer, né, a roda da vida, que é uma das ferramentas mais conhecidas do coach, trata muito disso, né? Você olhar todas as suas áreas da vida e como é que você, né, se coloca naquela área, como é que você se cultiva, como você melhora, o que te faz sentido em cada área. Então é muito legal, porque eu nunca tinha feito essa analogia, e é isso, né? Você olhar todas as áreas da vida e analisar como é que está seu bem-estar. Até porque a gente tem uma coisa, né, até culturalmente, da gente achar que a nossa vida são 2, 3 áreas, né? Então é trabalho, é vida, sei lá, familiar, e quando a gente aumenta o leque, olha para a nossa saúde, olha com carinho mesmo, com cuidado, da gente cultivar aquilo no dia a dia, espiritualidade, enfim, sim, a gente começa a ampliar mesmo nossa consciência sobre quem somos, né? Porque estamos aqui, qual o sentido de tudo isso? Então, lindíssimo, lindíssimo. Perfeito. Terceiro ponto, vamos lá. Bom, o terceiro ponto, então, acho que nesse momento a gente poderia fazer uma breve prática. Né? Tem algumas práticas, alguns exercícios que essa ciência nos propõe para que a gente possa, ao longo do tempo, elevar a nossa percepção de bem-estar. Um deles é a prática da gratidão, né? Uma prática já bastante conhecida. Infelizmente a palavra gratidão vem sendo deturpada aí ao longo do tempo, né? E as pessoas, enfim, também vem gerando aí um certo estigma, né? Mas hoje a neurociência tem estudado a gratidão e tem sido assim descobertas tão interessantes que ela já se tornou quase que uma ciência à parte, né? A ciência da gratidão. Por quê? Porque quanto mais os neurocientistas investigam o cérebro enquanto as pessoas dentro daqueles scans corporais ou medidores de ondas neurais, enfim, encontram um estado interno de gratidão, mais surpresos eles ficam. Né? Antigamente se acreditava que o oposto da felicidade fosse a tristeza. Né? Mas a verdade é que a neurociência mostrou que essas duas áreas do cérebro podem estar ativas ao mesmo tempo.
Quer dizer, a gente pode se sentir feliz e triste ao mesmo tempo, o que, inclusive, é mais comum do que se imagina, né? Quando um amigo seu, amiga sua, ganha uma proposta de emprego, né? E vai realizar o sonho da vida dela, da vida dele, ganhando bem, trabalhando com o que ele gosta, numa outra cidade, num outro país, você se sente feliz pelo seu amigo, né? Mas você também se sente triste, porque você vai sentir falta dele, vai sentir saudades. O final das férias, né? Já vai dando assim aquele vontade de continuar, mas você também quer voltar às vezes, né, para suas atividades regulares, enfim. Então, feliz e triste ao mesmo tempo é algo assim mais do que comum, né? A ciência percebeu que quando nós nos sentimos gratos, não existe espaço para ansiedade ou angústia. Não dá para sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você se sente grato, ou você se sente angustiado e ansioso. Então, quanto mais você exercita o lado da gratidão, mais distante você vai ficando também de angústia e ansiedade. Lembrando da neuroplasticidade, né? O que é que nós exercitamos mais é aquilo que o nosso cérebro vai desenvolver mais. E a gente também vai criando os nossos condicionamentos, enfim. Então, o exercício ele é bem simples. 3 coisas que você agradece antes de deitar ou na parte da manhã. Pode ser qualquer momento do dia, né? Esses horários específicos têm também o seu motivo. À noite, por exemplo, percebeu-se que as pessoas que fazem exercício antes de dormir entram num estado de relaxamento. Então, o cérebro vai produzir mais melatonina ao longo da noite, que é justamente o hormônio responsável pela função reparadora do sono, ou seja, você acorda se sentindo mais descansado. E também é muito fácil de perceber. Aqueles dias que a gente dorme preocupado com algo, normalmente acorda se sentindo cansado já, parece que dormiu 8 horas e não descansou nada. Então, é um exercício simples que pode, inclusive, auxiliar as questões físicas, né? Esses aspectos do bem-estar, eles estão todos muito intimamente relacionados. Então, a pergunta é essa, né? O que é que você agradece no seu dia de hoje? E aí você vai acabar percebendo rapidamente, né, fazendo esse exercício, 3 coisas. Primeiro, que todos os dias você vai perceber que existem motivos para agradecer. Não importa o quão difícil tenha sido o seu dia. Então, o dia que eu briguei aqui com a minha esposa e com a minha filha, o dia que eu tive dificuldades no trabalho, o dia que eu perdi pessoas queridas, enfim, todos esses dias, ainda assim, por mais difíceis que tenham sido, ainda existem motivos para agradecer. E em fazendo esse exercício da gratidão, o que nós estamos neuroquimicamente fazendo é a construção de um cérebro mais positivo mesmo, né? Um cérebro que vai ser mais capaz de otimismo, por exemplo, né? O otimismo visto dentro da psicologia positiva como a nossa capacidade em olhar para o futuro e enxergar cenários positivos. Quando eu sou capaz de olhar para o futuro e enxergar um cenário positivo, eu me torno naturalmente mais motivado, né? Porque eu acredito que é possível chegar lá, me torno mais resiliente, quer dizer, encontro forças para enfrentar as adversidades, me torno mais criativo, encontro novas soluções para os problemas que surgem, ou seja, tudo isso brota naturalmente desse estado interno mais positivo que pode ser construído ao longo do tempo. E o ponto 3, que é o da autoliderança, né? Quanto mais eu sou capaz de encaminhar a minha vida no sentido daquilo que eu acredito, maior o meu senso de liderança sobre mim mesmo. Quer dizer, é possível realmente construirmos esse caminho de felicidade. Lindo, e porque que acontece, né? Nos meus atendimentos eu uso esse exercício e tem uma coisa assim, né? A gente, a cada, né, os três motivos que você tem que agradecer no dia, normalmente eu peço à noite, até porque parece que tem uma coisa que durante a noite o cérebro fica, né, no inconsciente, aquelas 3 coisas, né, no campo energético, e coisas específicas, normalmente eu falo, né? Então, claro, assim, eu sou feliz pela vida do meu filho, claro, óbvio, mas o que naquele dia ele fez que me deu a gratidão, que eu agradeço, né? E às vezes foi um abraço, às vezes foi um olhar, e a gente se conectar com os momentos, né? O que fez a gente ser grato naquele dia? E respirar nisso um pouquinho, e até, né, hormônios são liberados, enfim, então não é aquela coisa da gratidão que virou, mas sim você realmente senti-la, né? Muito mais do que... E é lindo! E aí, assim, eu já ia pedir para vocês os 3 pontos, né, partindo da nossa conversa que você pode fazer por você, e o Gu lindamente aí já nos convidou a pensar em 3 pontos que no seu dia você é grato, né? E ser específico, assim, se conectar com esses momentos. E assim, até a ciência já comprovou que sim, a gente pode mudar nosso dia
e a gente pode ser realmente feliz. É isso, Gu, imenso prazer, delícia, vamos conversar mais. Gu, o Congresso da Felicidade, 5 e 6 de novembro, em Curitiba. Isso mesmo, perfeito. Curitiba, eu conheci Curitiba por causa do Congresso. E aí o Gu lindamente disponibilizou para a gente um cupom de desconto, pessoal do 3 pontos, então a gente vai colocar também aí, para vocês serem felizes, exercitarem essa estradinha, essa neuroplasticidade, essa habilidade, e que a gente possa caminhar juntos como coletivo e felizes, né? Com muito mais consciência. Então é isso, Gu, super obrigada de novo e caminhamos juntos aí, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Lísia. Abraços a todos. Beijo. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.